veio adentrar, ser criada por ele, e a mãe dela, né, a esposa dele, por mais que quisesse amar, por mais que fosse um sonho ter uma filha, ela não conseguia dar 100% do seu amor, da sua atenção, e rejeitava. E aí nós abrimos o leque para todo tipo de rejeição, né? A rejeição às vezes na escola, a rejeição às vezes no trabalho, às vezes nos sentimos rejeitados por aqueles que mais nós amamos, né? E vimos aí o tratamento de Deus na vida daqueles que são rejeitados, como Jefté, que foi a oportunidade de se conhecer, de conhecer o próximo e fortalecer sua autoestima, que era baixa. E hoje nós vamos estar falando também sobre uma coisa que ataca muito o ser humano, principalmente o cristão, que é o desânimo. Né? É o desânimo. Eu usei na quarta-feira passada, eu usei um acróstico, né? Você sabe o que é um acróstico, né? O acróstico são iniciais de palavras que lida verticalmente forma também uma palavra, entendeu? É diferente de uma espécie de uma abreviatura, mas não é abreviatura, porque a abreviatura não tem compromisso de ser uma palavra verticalmente lida, né? Então, o ACAS em inglês tem um significado, por isso ele é um acróstico, mas em português não tem. O que você chama de ACAS? Não tem, né? Mas nós usamos ele como um acróstico para que nós viéssemos a entender que é uma maneira de orar que os cristãos se utilizam há mais de 100 anos, que é o quê? Chegar na presença de Deus com adoração, com confissão, o que mais? Agradecimento e súplica. Então, acas. Então, quando eu vou orar, muitas vezes você perde o pique de orar, você não sabe muito bem, você já sabe que vai chegar louvando a Deus, e muitas vezes enfatizando um atributo dele que tem a ver com o seu problema, com aquilo que você está vivendo naquele momento, talvez algo difícil de se resolver, e você foca na soberania de Deus, na onipotência de Deus, né? Depois, a confissão. Nós vimos que confessar pecado não é chegar para Deus e dizer assim: eu perdoo os meus pecados. Não é verdade? Não é assim. Botar tudo numa pilha. É isso? Não. É nós darmos nomes ao boi. Não é verdade? Aos bois. E até eu contei a historinha daquela pessoa que não gostava muito desse negócio de falar de adultério, de falar de mentiroso e de pecador, essas coisas. Aí o cara evangelizando o outro disse assim: vem cá, você trabalha há quanto tempo na sua firma? Há quanto tempo você é casado? 25 anos. Nesses 25 anos você foi 100% fiel à sua esposa? Aí ele sabe o que é, né? Eu sou vendedor, viajo muito. Ah, tá. E você como vendedor? Você vende a sua mercadoria? Você coloca adereços nela que ela não tem? Você diz que a sua mercadoria faz coisas que ela não faz? Você promete durabilidade que ela não tem? Sabe como é que é, né? O mercado é assim, a gente só vende se der desse jeito. Tá. E as mercadorias que você vende? Você diz que vai entregar num dia, mas sabendo que não é possível você entregar naquele dia e só vai poder entregar numa outra semana? Porque senão não vende. Ah, tá. Se eu dizer que você é mentiroso, adúltero, né, enrolador, você disse isso com as suas ações. Porque você é um adúltero, um enrolador e um mentiroso. Você precisa de um salvador na sua vida, que é Jesus, que morreu pelos seus pecados. Uma outra maneira de dizer os seus pecados. Então, mas a gente bota tudo numa pilha, né? Senhor, perdoa os meus pecados. Então você tem que dar nome aos bois. Senhor, eu sou um adúltero, eu sou um mentiroso, eu sou um enrolador e eu preciso me transformar nessa área, porque aquilo tem ferido a sua santidade. Muito legal isso, né? Então é o ACAS, adoração, confissão, agradecimento e súplicas. Foi a mensagem de quarta-feira passada, que é o cumprimento da outra. E essas três perdas que sobre perdas, sobre rejeição e hoje sobre armas que vencem o desânimo. Vamos abrir João 16, 33. Eu fiz uma recapitulação só para dar uma refrescada na nossa mente. Tem alguém nos visitando hoje? Paloma. Paloma da novela?
Meu irmão Jorge e Daiane. Essa viu uma vez só. Essa viu uma vez só. Depois eu conto pra vocês por que eu tô vendo a novela. E a Carminha? É porque eu gosto da Carminha, eu gostei. Principalmente no final. Mas é uma briga lá que eu tenho, né? Tipo, minha esposa chegou. A minha cunhada é fanática por novela e eu tenho que deixar. Só Jesus. Então. Carminha não. Mas o Igor vai também. Eu não gosto muito de novela porque parece que sempre você sempre dá uma aguinha na boca, né? Eu não gosto de série também, seriado. Parece que as coisas não se resolvem. Esse Revenge é show de bola, né? Vingança. É show de bola o seriado, todo domingo depois. Mas, cara, aquilo não acaba. Eu fiquei bem revoltado quando eu vi Lost. Primeira temporada, segunda temporada. Meu Deus, eu vou ficar velho próximo a não dá o final. É por isso que eu não gosto de novela, de seriado, porque eu gosto só por um que gosta de Friends, né? Primeira, segunda, 10ª temporada, 1000 vezes até o 10º. João 16:33. Quem achou, diga amém. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Leiam vocês, por favor. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Oremos ao nosso Deus. Senhor, estamos aqui, Deus, nessa noite, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Senhor, estamos com as mãos vazias, Senhor, mas o peito cheio de amor, de fé a Ti, Senhor. Estamos aqui, Senhor, muitos de nós, às vezes, Senhor, com o coração abatido, com a culpa na alma, muitas vezes, Senhor, desanimados, Senhor, mas estamos aqui. E pedimos nesse momento, Senhor, que de contrapartida o Teu Espírito Santo venha trabalhar nas nossas vidas, que pelo amor do Seu nome, Tu uses essa mensagem, Senhor, para despertar a nossa alma, para nos fazer, Senhor amado, ver a Sua grandiosidade, para nos fazer, Senhor amado, Te adorar cada vez mais, porque a Tua palavra diz que nós teremos aflições, teremos momentos de angústia, teremos momentos de problemas, mas ela diz também para a gente ter bom ânimo, e por isso, Senhor, precisamos ouvir a Tua direção, precisamos ouvir a Tua voz. Por isso, fala aos nossos corações, seja numa frase, numa oração, numa sentença, fala a nossa alma, e Deus, a partir dessa frase, Senhor, que o Senhor possa, Senhor amado, acender em nós novamente o ânimo provindo da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. O tema da mensagem: armas que vencem o desânimo. Armas que vencem o desânimo. Bem, queridos, nós sabemos que a psicologia tem aí 100 e poucos anos, e ela vem descobrindo muitas coisas interessantes sobre o ser humano, sobre a psique humana, mas muitas coisas que a psicologia descobre, lendo a palavra de Deus, a gente já percebe muito, né? A gente já percebe como o Senhor trabalha. Muitas vezes eu fico vendo tanta ênfase em prosperidade, tanta ênfase em coisas externas, que são boas, eu também quero, amém? Mas que não são a prioridade sine qua non de Deus. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, falava há pouco com um rapaz, a gente vê Jesus indo para Jerusalém, ele para no meio do caminho, ele vê uma mulher pegando água no poço, ela pede água, e ele diz: olha, se você beber dessa água, você vai ter sede de novo, mas a água que eu tenho, se você beber do seu interior, fluirão rios de água viva, você não vai sentir mais sede. Mas ele não está falando da sede humana, ele está falando da sede da alma. E depois ele vai dizer que o marido que ela tem também não é dela, ela já teve vários maridos e nenhum deles eram dela. E vai trabalhar a alma, e vai trabalhar o interior. Eu quero
quero dizer que muitas vezes, antes de Deus fazer muita coisa por fora na nossa vida, Ele tem que fazer por dentro. Ele tem que trabalhar por dentro, trabalhar a nossa indiferença, trabalhar nosso egoísmo, nossas mazelas, né? Existe muita gente precisando ser tratada. No reino de Deus existe muita gente ferida, muita gente machucada, gente que não consegue conviver com o próximo, gente que tem medos em excesso, gente que não consegue ficar bem consigo mesmo, gente que tem medo de si mesmo. E a gente precisa, sabe, a igreja precisa ser terapêutica nesse aspecto. A palavra de Deus, ela é terapêutica, ela cura, ela entra. Jesus vai falar disso quando ele fala que a palavra penetra no mais escondido da nossa alma. Então, às vezes eu fico com pena das pessoas ouvirem tanto sol por fora, né? E tanta coisa precisa ser tratada por dentro. E o desânimo, sabe, ele tem sido algo que tem acontecido na vida dos servos de Deus. Basta você olhar Elias, depois de ter vencido ali, né, os profetas de Baal, entra na caverna. E quantos de nós não entramos também numa caverna em determinados momentos? Tem momentos que a gente entra dentro de uma caverna e a gente pede a morte. E Senhor, se for possível, leva, porque eu estou vivendo aqui, porque tem que viver, eu estou fazendo as coisas que tem que fazer, porque na minha alma eu não tenho mais vigor, eu não tenho mais alegria, eu estou como Elisa ali pedindo a morte para mim. E de tempos em tempos, cada um de nós passamos por isso, somos seres humanos. E aí, a fila da prosperidade não resolve isso, porque a riqueza sente que eu tenho na alma. Sabe? E eu vendo aqui todo esse contexto aqui desse versículo que Jesus dizendo que nós no mundo teríamos aflições e como consequência poderia vir o desânimo. Eu vejo algo pior ainda, é que quando está tudo bem, quando está tudo maravilhoso na nossa vida, quando as contas estão pagas, as coisas estão indo bem, está todo mundo legal, e aí também vem o desânimo. Nos abate uma percepção do nada, sabe, de falta de razão de ser, principalmente aqueles que o homem tinha que ser muito bem tratado dentro da igreja. A mulher às vezes não passa por isso, mas o homem ele passa pela crise da meia-idade, que muitas vezes começa aí seus 35, 40, 45 anos, que é um momento que ele se questiona. É o momento que o homem olha para dentro de si e vê que não realizou muitas coisas, que muitos sonhos ficaram frustrados. E é o momento que muitos homens tomam decisões que não deveriam tomar. As mulheres deveriam ficar muito atentas aos homens de 35, 45 a 50 anos de idade. Porque é o momento que a maioria deles querem recomeçar uma vida nova. A maioria deles querem conhecer uma outra pessoa. A maioria deles querem mudar de profissão. A maioria deles estão procurando algo que não encontrou durante esses 20 anos, dos 20 aos 45, dos 20 aos 40. É um momento muito sensível, é um momento muito perigoso na vida do homem. E pode estar tudo bem. Essa semana eu conversei, tem 2 semanas atrás, eu conversei com um pastor, homem próspero no ministério dele. Eu não falo de prosperidade nem dinheiro, não. Próspero na igreja, abençoada, equilibrada, sabe? Um homem de Deus. E ele, de repente, ele se pegou sentindo um vazio na alma, sentindo uma vontade de nada, sabe? Você tem uma vontade, mas você não sabe de que você tem vontade. Uma vontade de reciclar tudo. Uma vontade de começar de novo, de ter uma chance de fazer tudo diferente do que fez até agora. E esse homem chorando, falando comigo, a gente não estava em gabinete, não estava conversando. E ele chorando, sabe? Experimentando o vazio do ser. Aquela coisa toda que de 20 a 30 anos queríamos segurar o mundo com as 2 mãos, achávamos que éramos os bambambãs, achávamos que tínhamos o controle de tudo, que bastava eu conseguir dinheiro e tudo estava resolvido. Bastava eu conquistar, estava tudo resolvido e de repente nada daquilo preenche o meu ser. E aí como lidar com isso? Sabe, é complicado. Eu passei por isso
também. Passei há pouco tempo, só que ninguém sabia. Né? Ninguém sabia porque há coisas que só compreende quem passa. É por isso que a mãe, né, do Cazuza está aí o tempo todo colocando ali, a Sociedade Viva Cazuza, colocando ali os anúncios sobre a proteção do HIV e tal, porque só tem empatia pela dor do outro quem passa. Quem vive aquilo ali sabe o que o outro está vivendo. É por isso que uma das perguntas que nós fazemos, por que o Senhor permite a dor? Uma das respostas possíveis é essa. Porque a gente só se compadece quando a gente sente também. Quando a gente sente a dor, a gente sabe como o outro se sente naquele momento. Acho que semana retrasada eu estava dizendo para vocês que a pior dor para um ser humano, uma das piores dores, não é da pior dor, porque todas doem, mas a pior dor que um ser humano pode experimentar é a dor de ser traído por quem ama. É ou não é? A dor de você ter aquela pessoa que se torna um com você, a dor de você projetar e depositar todas as suas expectativas, todas as suas fichas em alguém, e de repente você saber que aquela pessoa compartilha de toda a intimidade que ela tem com você com o outro. Essa dor, ela é terrível. É uma dor que eu fico vendo às vezes as mulheres rindo da outra, que nada, ou então o marido rindo da igreja, sabe? E adultério não é crime, né? Mas se fosse pesar dor, é uma dor fora do comum. Pessoas se suicidam, pessoas morrem, pessoas se matam por causa dessa dor. Mas na hora do prazer pegar a mulher do outro, o namorado do outro, né? Parece que a razão vai debaixo da sola do pé e não se sente nada. Mas a pessoa que foi traída, a pessoa que é o alvo dessa ação, se sente o zero à esquerda. E quando se sente o zero à esquerda, se desanima. E quando desanima, meu irmão, as consequências são terríveis. A gente não sabe o que pode dar. Então, são muitas as possibilidades de enfrentarmos um desânimo. O desânimo, muitas vezes, de começar a orar e você não vê a sua oração respondida, e você ora, e a oração não é respondida. Claro que nós iremos trabalhar aqui mais um pouquinho sobre a oração. Iremos ver que muitas vezes fazemos orações que não deveríamos fazer, né? Tiago, Pedro e João subiram ao monte da transfiguração. Falou: Senhor, podemos fazer uma tenda aqui para Moisés, para Elias? Não vai atender, né? Ou o próprio Tiago e João, a mãe pediu para a mãe interceder para eles terem prominência lá no reino de Deus quando oram. Eles não vão atender, né? Então são várias razões de por que Deus não atende as nossas orações, mas ela também é um motivo de desânimo quando as suas orações não são atendidas. A palavra do Senhor diz em Provérbios que a esperança que se adia entristece o coração. Você espera, e a coisa não acontece, e seu coração vai ficando triste. O período que Deus começa a atender as nossas orações, que a gente ora e Deus, sabe, faz instantaneamente, principalmente quando a gente entrega a vida a Jesus, parece que Deus vai fazendo coisas maravilhosas, e a gente está orando de manhã, de tarde, de noite. Mas quando Deus quer nos levar a um patamar maior, às vezes Ele fica em silêncio. E a gente bate, mas Ele está ali. Ele está tratando, só que Ele quer nos levar a um patamar maior. E aí é doloroso, é complicado, porque a tendência da natureza humana é ficar na zona de conforto. É tá bom aqui, né? Casinha de sapato, tá bom aqui. E Deus nos tira da zona do conforto, muitas vezes através do desânimo. Amém? O que podemos, eu até coloquei aqui que o desânimo é quando tiramos os olhos de Jesus e focamos nos problemas, esquecendo de sua fidelidade. Vai chegar um momento que você vai fazer isso. Quando Jesus disse: se tiveres fé, né, tirais esse monte, ergue-te daqui e lança-te no mar. O problema da confiança em Deus é que a gente para de olhar para Deus e olha para a montanha. A gente começa a olhar muito para a montanha, o problema, os obstáculos, e esquecemos que Deus é maior do que a montanha. O
desânimo é tirar os olhos de Jesus e focá-lo nos problemas, esquecendo de sua fidelidade. O que podemos fazer para nos tornarmos? Eu coloquei 4 armas aqui. Eu disse para vocês que o acróstico, ele forma uma palavra lida na vertical. São palavras, princípios de palavras, umas letras, Principia palavras, mas que lido verticalmente dá uma palavra. Então aqui eu coloquei APPP, para facilitar vocês memorizarem isso. Assim como eu coloquei o ACAS, eu coloquei aqui o APPP. Não é o PP, tá? Que é outra coisa, o PP. É APPP, que é primeiro, atitude, propósito, paciência e perseverança. Amém? Vamos lá. Atitude, propósito, paciência e perseverança. São essas 4 armas, vamos chamar de armas, que nós precisamos nos utilizar nos momentos de desânimo. Bem, devemos entender que toda solução começa com uma atitude. Amém. Toda solução começa com uma atitude. A atitude é o primeiro passo para nós podermos reagir a esse momento que nós vamos enfrentar. Se você não enfrentou, fique esperando que você vai enfrentar e guarde para sempre no seu coração. APPP. Amém? Amém. Primeiro, abra comigo 2 Samuel, capítulo 12, verso 19 e 20. Você abre e leia para mim, por favor. 2 Samuel, capítulo 12, verso 19 e 20. É a atitude que Davi toma, Regina, quando ele vê o filho dele partir. Ou seja, não há solução para o problema dele. A solução não é a que ele estava esperando. 2 Samuel 12, 19 e 20. Quem achou e tem uma voz boa para ler, leia, por favor. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: é morta, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou suas vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão, puseram diante dele e ele morreu. Amém? Então nós vemos aqui que a atitude que Davi toma é uma atitude que ele está chorando, ele está clamando, ele está jejuando para que Deus cure o seu filho. Só que depois de um certo tempo que ele está fazendo isso, ele percebe que os servos estão cochichando, porque estão com medo. O cara está desesperado aí, com a boca no chão, para que Deus cure. Imagine quando ele souber que Deus não atendeu, que Deus levou. Ele vai mandar decapitar um por um. Só que, para surpresa deles, Davi tinha comunhão com Deus. E quando eu digo comunhão, é relacionamento, é intimidade. Davi não vinha à igreja domingo e durante a semana esquecia de Deus, não. Davi tinha intimidade todo dia, o dia inteiro com Deus. Ele conhecia o seu Deus, ele sabia que se... Ele vai dizer isso em algum versículo na frente, que mesmo que o menino não venha, um dia ele vai. Ele tem a perspectiva correta da morte. E assim que ele percebe que a criança morreu, ele levanta, ele volta a comer, ele se fortalece e vai adorar a Deus. O que ele vai dizer ali: Senhor, a minha oração era para que ele ficasse curado. A minha oração era para que meu filho fosse restituído à minha saúde dele. Porém, coube a te levar, está doendo, é meu filho. Gente, perder uma criança, perder um bebê, perder alguém que é esperado, é terrível. Mas Davi tinha uma sintonia com Deus, que ele entendia que Deus era soberano. Ele entendia, ele tinha uma intimidade com Deus de tal maneira que ele não se rebela contra Deus, porque ele não faz a vontade dele. Irmãos, nós estamos num patamar onde mexe com a emoção de qualquer um. Agora, nós muitas vezes nos rebelamos com Deus quando Deus não abre a porta de emprego, quando Deus não faz algo materialmente para nós.
Talvez você foque muito na vida de Davi porque ele adulterou, porque ele saiu com Betseba. Ele errou sim, pagou o preço do seu pecado. Mas esse homem é menina dos olhos do Senhor. Não foi por causa dos seus erros, não. Foi porque essa atitude aqui que ele tomou, meu irmão, é só de quem tem uma intimidade muito pessoal com Deus, a despeito dos seus erros. Porque muita gente que jamais saiu com Betseba da vida não teria essa atitude aqui que ele tomou. Davi foi chamada menina dos olhos do Senhor porque era sincero, porque tinha intimidade com Deus. Então ele toma uma atitude, porque o desânimo, ele quer deixar você em casa, ele quer deixar você no seu quarto, ele fala para você não vir à igreja, ele diz, sabe, tudo fica puxado, não é verdade? Você fala que vai ter que ir, ah não, pera, não dá, não está afim não, tudo é difícil para você. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que toda solução passa por uma atitude. A atitude correta é ir aos braços do Senhor. Amém. É chorar na presença dele, dizer, Senhor, está doendo, eu não tenho forças nem para orar, mas eu preciso que o Senhor entre. Mas pastor, eu já fiz isso 1000 vezes, irmão. Você não fez de acordo com o que Deus precisa que você faça. Você não fez com sinceridade, você não fez com agonia de alma, você não fez como a única e última solução que você tem para a sua vida. Se você for sincero com você, você sempre vai perceber que nós estamos orando a Deus, mas confiando em alguém, orando a Deus e colocando a força em alguma muleta. Mas Davi não deu. Davi sabia que nessa situação nem todo o ouro de Israel poderia consolá-lo, nem todos os palácios construídos poderia tirar essa dor. E ele vai para o Deus que pode fazer. Mas ele vai sinceramente. Muitas orações que têm sido feitas, irmão, são orações de simplesmente compromisso. Eu tenho que orar, eu oro. Mas essa oração não é a oração, sabe, que Deus que permite que Deus vasculhe a nossa alma. Não é uma oração onde você não existe outra perspectiva para solucionar o seu problema. É uma oração que a alma se derrama, se entrega e diz, Senhor, só Tu pode mudar essa história. Amém. Sabe, você está pensando que é fácil você chegar num estágio desse? Existe muita coisa que te impede de chegar a um estágio desse. O seu egoísmo, o seu egocentrismo, a sua autoavaliação muito positiva de você mesmo. Lê do engano, porque se você não se esvaziar de você, Deus não pode te encher. Se o grão de milho cair na terra não morrer, ele não produz fruto. Tem que morrer para você. Se você não morrer para você, você ainda não fez essa oração que Davi fez. Eu posso aqui trazer até um exemplo, né, da nossa irmã, da nossa Elita ali, agora eu lembrei. Eu já falei várias vezes na quarta-feira, que ela vem de quarta-feira, a gente fala sobre isso, mas eu vou falar agora. Dona Sueli brigou, pedindo a Deus para curar a coluna dela, 3 anos, orando. Um dia ela falou, Senhor, se eu estou com dor na coluna da Tua vontade, Tu és soberano, eu já orei, já fiz o meu clamor, o Teu tempo é o Teu tempo, meu tempo é meu tempo. Obrigado até por ela. Ela se percebeu depois de 3 meses que não estava mais tomando os remédios que ela tomava, não estava mais travada, até deu uma corridinha na quarta-feira para pegar o ônibus aqui. Graças a Deus. Sabe, é esse momento aí. Tu acha que é fácil chegar a esse momento onde você diz, Senhor, é a Tua vontade que me interessa? Você acha que é fácil chegar a esse momento de despojar-se do seu ego? A Bíblia diz, pedir e não recebeis porque pedis mal, para esbanjar-vos com seus próprios caprichos. Deus não se deixa persuadir pelas nossas palavras sábias. Deus não se deixa persuadir pelos nossos pseudos dramas. Deus sonda o coração. Segunda arma que eu vejo aqui, que se faz necessário no momento em que estamos passando por um desânimo, sabe?
pelo dia cinza. Nada tem cor. Jorge passou por isso, né, Jorge? Por vários dias cinza. A Bíblia singulariza no dia mal, mas são várias, às vezes leva anos. Precisamos ter bem definido o propósito do Senhor para a nossa vida. Estou falando aqui especificamente para aquele que já anda com o Senhor, aquele que já conhece o seu Deus. Você precisa saber por que Deus te chamou. Para que Deus me chamou? Qual o propósito de Deus na minha vida? Glorificá-lo? Amém, é isso aí, eu vou glorificá-lo. Mas sabe para que o Senhor me chamou? Porque Deus nos chama com propósito. Aquele que me conheceu de antemão, né? Me chamou, né? Me predestinou, me chamou, me justificou, glorificou, me santificou e me glorificou. Deus teve um propósito desde o princípio. Já estiver até glorificado. Sabe, nosso Deus é um Deus de propósito. Amém. Deus não faz nada, sabe? É como se ele estivesse roendo as unhas para ver o que vai acontecer. Então Deus tem um plano para a minha vida e tem um plano para a sua. Eu me lembro uma vez que eu estava na casa da pastora Mônica. A pastora Mônica morava aqui num conjunto. E eu estava vivendo um momento da minha vida que eu não sabia se eu investia no ministério de louvor para ser um levita, né? Entre aspas, que levita nem tocava, né? Na verdade, levita era para cuidar lá do templo, mas a gente chama de levita. Para ser um levita ou ser um ministro da palavra. Ministério de louvor ou ministério da palavra. E aí o Senhor, eu preciso saber, porque eu gosto dos dois, mas eu amo a palavra, eu também gosto de ministrar. Eu amava a palavra, eu amava ministrar. Mas quando eu ministrava, eu sabia que Deus me usava na ministração do louvor. E aquilo ficou me... Aí eu lá na casa da pastora Mônica, veio um irmão, né? Um irmão muito usado por Deus nesse aspecto. E eu sentado no meu canto, tocando violão no cantinho, que eu iria pregar e eu ia fazer o louvor naquele dia. E aí ele entrou, olhou para todo mundo, não sei se a pastora Mônica se lembra disso. Ele olhou para mim e disse assim: o que você está fazendo aí? Seu ministério é na palavra. Deus me mostra que você começou um trabalho pequenininho, mas o negócio dele contigo é na palavra. Se fosse da carne, ele poderia, Deus me mostra para gravar um CD, né? Assim. Deus me mostra para gravar um CD. Mas não! Foi tudo o contrário. O que você está fazendo aí? O ministério é na palavra. Deus me chamou com um propósito. E naquele dia que ele ainda disse assim, ó, Deus te livrou da morte quando você era pequenininho, né? Foi verdade. Minha mãe morava num barraquinho que quando ela saiu para morar numa casa de tijolo, o barraco caiu no dia seguinte. Deus me livrou da morte naquele dia. E me livrou da morte um período mais tenro ainda. Porque minha mãe havia feito 2 abortos. Naquela época fazer aborto era uma maravilha. A pessoa da antiga sabia que aborto era aquilo, né? E aí, meu pai disse assim, ó, filho, eu tenho lá em Portugal, eu quero português. Tem filho lá, eu tenho em Portugal, aqui eu não quero filho, tem família lá. Só que minha mãe era espírita, demônio, disse assim para ela, esse tu não pode girar de jeito nenhum. Porque eu seria o 3º aborto. Facilmente, porque minha mãe era louca por aquele homem. Sabe que todo filho que tem o nome do pai é porque a mãe foi apaixonada, né? O nome do meu pai era Miguel. Minha mãe foi apaixonada por Miguel. Ela projetou Miguel em mim durante muito tempo. Estou errado ou estou certo? Então, eu vi que Deus tinha um propósito na minha vida. E eu sei qual é esse propósito de Deus para a minha vida. Isso te dá paz no coração. E no momento de desânimo, no momento de angústia, no momento de indecisão, quando você sabe para que Deus te chamou, meu irmão, você tem um objetivo. Isso te fortalece. Isso faz com que você entenda que você não é fruto do acaso. Que você não é só mais um. Que você sabe, está aí na multidão de... Não, Deus tem um propósito comigo. Amém. Deus tem um chamado para a minha vida. O Senhor não chama ninguém sem nenhum propósito. Veja bem, olha para Abraão. Deus
Deus tinha um propósito quando ele não tinha? De ser pai de uma nação enorme, de uma grande nação. Deus tinha um propósito com Davi ou não tinha? Esse propósito se cumpriu ou não? Com Davi? Se cumpriu ou não? Sim. Deus tinha um propósito com Pedro, ó, pescador inculto. Se cumpriu ou não? Sim. Deus tinha um propósito com o apóstolo Paulo, perseguidor, matador dos cristãos. Se cumpriu ou não? Sim. Se cumpriu. Sabe o que isso ele se torna apóstolo aos gentios, né? Graças ao ministério de Paulo, o evangelho chegou até nós. Isso me faz focar a onipotência de Deus, saber que aquilo que Ele me chamou para cumprir, Ele vai ser fiel para completar a obra. Sabe? Ainda que eu olhe para mim e veja que eu não tenho capacidade nenhuma, ainda que eu olhe para mim e veja que não posso, mas eu sei que meus olhos têm que ser colocados nele. A mesma coisa é você. Deus te chamou com propósito. Talvez não seja ser tocar no louvor, cantar no louvor, porque Deus não se limita ao chamado dentro da igreja, amém? Deus tem um chamado, às vezes, para você ser uma boa dona de casa, um bom pedreiro que vai glorificar o nome dele aonde você estiver trabalhando. Aleluia. Deus talvez tenha te chamado para ser vendedor, talvez tenha te chamado para, não sei para que Deus te chamou, mas aonde Deus tem te colocado até agora, é ali que Ele tem um propósito para você. E não seja rebelde com Deus. Porque a tendência do cristão é achar que ministério é só dentro da igreja, em cima desse lugar aqui. Glória a Deus. O ministério com Deus só foi quebrado na reforma protestante com os reformadores. Somos sacerdotes de Deus, sacerdócio real, aonde nós estivermos. Aonde nós estivermos. Mas tem pessoas que só focam o ministério aqui. Deus te colocou para trabalhar num local. Há pessoas ali morrendo por dentro, com um sorriso por fora, mas por dentro quebrado. Que você tem um bálsamo de Gileade, que é Jesus na vida dessas pessoas. Mas você só foca aqui. E Deus quer te usar. Deus quer te usar. Precisamos fazer duas perguntas nesse momento. Quais desses propósitos falharam com os homens de Deus? Nenhum. Não vai falhar comigo nem com você. Não vai falhar. Até isso tudo que você está vivendo agora aí, que você não está entendendo, que você talvez esteja dizendo assim, mas eu estou tão fora disso, estou tão, sabe, isso aí está contribuindo. Isso está contribuindo para o teu crescimento, para o teu amadurecimento. Eu me lembro que quando eu tomava uma lampada na vida, que eu ia riar, Deus usava o Marcelo para dizer assim, Deus está te forjando. Você lembra, Marcelo? Deus está te forjando. Mas como é que Deus permite isso comigo? Deus está te forjando. Mas como é que... Deus está te forjando. Diga para o teu irmão, Deus está te forjando. Você consegue, olha nos olhos do Éder, dona Sueli, por favor, diga para ele, Deus está te forjando. Flávio, fala para ele também, e ele fala para você. Deus está te forjando. Deus não desperdiça tempo. Deus não desperdiça tempo. Você acha que você está desperdiçando tempo, mas isso está nos propósitos eternos e impossíveis do Senhor. E a segunda pergunta: quais desses homens estavam isentos de luta? Quais desses homens não erraram? E Deus mesmo assim cumpriu os seus propósitos. Sabe por quê? Porque em Jó 42:1 diz assim: bem sei que tudo pode, onipotência, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ah, pastor, isso você não sabe como é que eu estou vivendo, está uma dificuldade, está assim, olha só com eles. Está no propósito, está dentro do script do Senhor. Mas eu não entendo que Deus... Deixa Deus trabalhar. Deus sabe até que profundidade a lâmina tem que entrar. Às vezes você tem que olhar, raspar na derme, na epiderme, até... Às vezes tem que tocar no ó. Deus sabe onde a lâmina tem que ir.
Terceiro ponto, APPP. Diga para o teu irmão, APPP. Atitude. Paciência. Coisas que a nossa sociedade não consegue ter mais. É tudo fast. Rápido. O apóstolo Tiago nos admoestas a olharmos os campos. A gente tem campo por aqui? Onde eu fui no local tinha campo. Ao passeio da igreja tinha campo. Onde o Éder mora tem campo. Há muita gente aqui não sabe mais o que é um campo. Mas não é campo de futebol não, é campo onde tem ali os matos, né? Onde há plantações, campo. Abra comigo Tiago 5, versos 7 e 8. Tiago 5, 7 e 8. Tanto tempo sem a Bíblia, está difícil de achar Tiago. Tiago 5, 7 e 8. Diz assim: gente, quando eu li essa palavra aqui, isso é bálsamo para a minha alma. Mas se eu não ler, esse bálsamo não cheira a mim. Eu posso já ter lido essa palavra 1000 vezes, mas talvez o que você esteja vivendo, ela vai encaixar, ela vai, sabe, ela vai penetrar agora. Talvez você tenha lido, ela nunca penetrou, mas hoje vai penetrar. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Aí ele começa a fazer a comparação. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém? Sede paciente. E ele ainda diz assim no versículo 8: fortalecei o vosso coração. Desânimo. Fortalece. Aqui está dentro de um contexto do retorno do Senhor que para muitos parece demorar. Eu falo, isso há 1000 anos não aconteceu nada, né? Mas 1000 anos é como um dia para Deus. E um dia para Deus como 1000 anos. Deus não está debaixo da cronologia humana, do relógio humano. Deus está fora da sua criação, apesar de Ele estar envolvido nela. É o que a gente chama de transcendente e imanente. Deus está fora, porém está dentro. A vida do seu coração governa a nossa vida. Estamos dentro do reino dele. Amém? A própria ação da natureza nos ensina a exercer paciência. O cara lança lá a semente, água, leva um tempão, aí olha todo dia para ver se a semente já está, né? Não é assim? E de repente o dia ele acorda daquele negócio verde saindo. A gente não tem mais contato com isso, não vamos para o campo. Perdemos, a gente só vê asfalto. À espera do nascer do sol, a gente vê aquela madrugada negra, não é verdade? Aquela coisa escura. Mas daqui a pouco começa aquela coisa avermelhada, a aurora. Daqui a pouco aquele solzão bombando ali. Quem diria que o sol iria aparecer? Tão negro que estava. Mas temos que esperar. Você pode fazer alguma coisa para acelerar o sol nascer? Tem como fazer alguma coisa, Nenha? Tem que esperar, né? Tem que esperar. E quando sua mulher está grávida? Ou quando você está grávida? Vontade é que no segundo mês a criança já saia falando: papai, mamãe! Não é verdade? Que loucura, que sede de nascer logo! Mas tem que ficar os 9 meses. Não é isso? Tem que esperar. Que a gente imagina tal como vai ser. E uma angústia. E quando fica sabendo que já está pronto ali no 6º mês, só falta ganhar força, peso. E que agora não pode sair, não que fora. Se pudesse, bota para fora. Tem que esperar. O teu aniversário tem que esperar. 12 meses até ele chegar. Tem que esperar. Ah, mas eu queria fazer uma festa assim de 15 anos para minha filha arrebentando, sabe? E pá, tem que esperar. Tem que esperar. Não adianta comemorar na data da tua esposa ou na data da... Tem que esperar dela. Tem que esperar. Doido para entrar para a faculdade, fazer aquele curso, tem que esperar. 1º grau, 2º grau, tem que esperar. Não adianta, tem que esperar.
Tem que esperar. Nós perdemos essa expectativa, ficamos descontrolados por dentro e quando não alcançamos, as coisas têm que ser rápidas, tem que ser hoje. E Deus trabalha muitas vezes no cicio suave. Oramos hoje, se em 3 dias Deus não responde, Deus não ouve as minhas orações, hein? Não é assim? Na primeira semana Deus já muda o pedido, já desiste daquela hora. Deus tem que fazer rápido. É assim que Deus trabalha. Provérbios 16:2 diz assim: melhor é o longânimo, longânimo é paciente. Melhor é o paciente, olha só a comparação que ele faz. Esse aqui coloca para cima, hein? Melhor o longânimo do que o herói de guerra. Peraí, Deus está falando que aquele cara que conquistou a pessoa que é paciente é superior a ele em suas atitudes. Melhor o longânimo do que o herói de guerra. E o que domina o seu espírito. O que é dominar o espírito? É você saber administrar a ansiedade que está dentro de você. Há muita gente ansiosa hoje. Uma ansiedade fora do comum. Eu não sei como a gente chegou numa fase que a gente já pode ver o coração abrindo a boca. Tanta ansiedade, mas o coração vai vir para fora. Pessoal, ansiedade. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra. E o que domina seu espírito do que o que toma uma cidade. Olha aqui, Alexandre o Grande tomou várias cidades. E Deus está dizendo aqui que aquele cara que consegue se dominar é superior àquele que conquista impérios. Sabe por quê? Eu já estava conversando no carona hoje. 70% do que eu estou vivendo hoje é fruto da minha impulsividade. 70% dos problemas que a gente vive hoje é fruto de não se dominar. É fruto de não aprender a administrar seus impulsos, suas ansiedades. E aí vai besteira. É verdade ou não é? Queremos fazer, queremos seguir o nosso impulso, queremos deixar o nosso instinto operar. E por último, outra arma contra o desânimo é a perseverança. Está muito colado com a paciência, né? Deus se alegra e recompensa a nossa perseverança. Lá em Tiago, capítulo 5 também, no versículo 11, ele diz assim: eis que temos por firmes, olha, por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compassivo. Aleluia! Irmãos, Deus, quando tem uma obra com um homem ou uma mulher, aguarda. Não fica tentando ajudar Deus a te tirar dessa luta, não. A gente quer dar uma forcinha para Deus. Irmãos, o tempo do Senhor não é o teu tempo, nem o meu. Deus usou Moisés aos 80 anos porque ele só foi ficar preparado aos 80. A bênção de Caleb só chegou 45 anos depois da promessa, porque foi ali que ele estava pronto para receber a promessa. Certa vez Deus, na casa da Clarinha, cada um de vocês tem uma intimidade comigo, uma experiência comigo, cada um de vocês. Estava na casa da Clarinha, uma irmã desceu, isso há uns 9 anos atrás. Uma irmã desceu e falou assim: você ora muito a Deus para que a sua esposa esteja no mesmo patamar que você, e Deus vai trabalhar para que ela chegue na mesma estatura que a tua. E um carro que você perdeu, você vai ganhar um vermelho. Aquilo foi tão de Deus na minha vida. O carro eu deixei de lado, mas aquilo que ele falou ali primeiro foi tão de Deus que cumpriu até o segundo. Quando eu ganhei um carro mesmo vermelho para compensar o que eu tinha perdido. Mas aquilo que ele falou, que Deus iria nivelar minha esposa, foi
no meu coração. E passou-se anos, né? Falei, como é que Deus vai nivelar minha esposa se ela trabalha no sistema escravagista? Né? De tantas horas até tantas horas. Aí quando eu chego sábado e domingo, vou estar com a minha esposa. Não, ela tem que estar lá também. No horário dobrado. E aí você vai ficando sozinho. Quantas noites eu olhei pro teto e disse, Senhor, eu sou casado mesmo? Você já começa a duvidar que você é casado. Eu chegava 2 da manhã. Eu não aguentava ficar até as 2. Às vezes eu pegava, vinha, trazia. No finalzinho estava até buscando, trazendo. Mas tinha as crianças que eu ficava. Aí acordava de manhã 10 horas, fazia alguma coisa, almoço, 2 horas, pum, trabalho. Caraca, meu irmão, isso ano após ano vai te matando. Vai te fragilizando. Cara. Aí chegou o momento de Deus tirar ela daquele trabalho. E aí eu falei, legal, agora vou ter minha esposa do lado. Caramba, glória a Deus. Só que eu esqueci de uma coisa, né? 2 mais 2 são 4. 1 mais 1 são 2. Agora era um só. E as coisas vão ficando difíceis, né? Viajava todo ano, fazia o que queria, em restaurantes bons. Agora tem que voltar ali, ó. Luz, água. Ó, a luz acesa aí, galera. Olha a água, meu Deus, que essa bica aberta. Entrou, me tocou. Precisava disso antes? Precisava disso antes. Opa, vamos comprar o melhor presente para a Bruna. Aí vem o Brenda. Vamos dividir para a Bruna com o Brenda. Aí vem a Brenda. Assim foi vindo. Complicado. Mas são 2, agora era um só. Aí Deus me trouxe essa promessa da Clarinha, né? Lá na casa da Clarinha. E aí com 2 anos já minha esposa é insuportável dentro de casa. Pra quem conhece minha esposa sabe que ela não consegue ficar parada dentro de casa. Insuportável dentro de casa, brigando com tudo e com todos. O vento está forte, quem mandou ventar desse jeito? É uma luta. Ela não consegue. Quem costumou gastar um dinheiro lá fora, ter seu quinhão sobrando no bolso, ter sua liberdade financeira, ficar sozinho dentro de casa preso, dependendo de R$10 para comprar alguma coisa para si do marido, é difícil. É difícil. Quem alcançou a sua liberdade financeira tem que ficar em casa, é horrível. Né, Rocheiro? Deus, eu lembrava da palavra do Marcelo, Deus está forjando. Deus está forjando a minha esposa também. Está forjando. E minha esposa não gostava de ler uma página. Se ela lesse a quem era demais. A palavra ela lia de vez em quando. De repente eu vejo Deus mover o coração da minha esposa para fazer psicologia, faculdade. Falei, áreas de humanas para você? Eu juro que ia ver você pegar uma faculdade técnica, alguma coisa. Humanas? Humanas tem que ler. Quem não gosta de ler, não faz humano. E tá ela lá olhando, começando a falar de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, vendo os conceitos de cada um, falando de Immanuel Kant, desenrolando a teoria de Marx. E a gente trocando, e um dia eu sentei na cama, eu olhei e falei, caraca, que isso? Ela tá falando a mesma língua. Lendo, aí comprei o reader pra mim, pra eu botar meus livros dentro, claro, 12 de R$29 na conta free. Só que quando a gente olha, a gente não está vendo nada. A gente não está vendo os explosões, os fogos, as coisas acontecerem. Mas Deus está trabalhando no cicinho suave. Aquela esposa que só queria ser comissária. Agora quer estudar, está lendo, vai ter
tem sempre lindo. Eu vejo aquela promessa de 9 anos se cumprir. Aí eu sento com ela fala sobre as teorias do behaviorismo. Vai, meu Deus, o que é isso? E fala com gosto. Fala dos lóbulos frontais. Aí eu estou aprendendo agora os lóbulos frontais, a neurociência. Senhor, que é isso? Sabe, tem preço isso. Não tem nada material que pague isso. Porque eu tenho algumas palavras duras em mim, às vezes não é só algumas palavras muito duras. Eu sei que as minhas palavras duras mexiam com a minha esposa e ela blá, em cima de mim. Homem tem palavra dura, homem pode ser o mais quieto possível, mas quando fala, é terrível. E eu me peguei lançando umas palavras duras dessas em cima da minha esposa e ela. Eu lembrei desse versículo aqui, né? Aprendendo a se dominar, aprendendo a esperar. Antes não tinha essa. Eu quero dizer para você, irmãos, perseverança, você esperar aquilo que Deus te prometeu. Às vezes não vai ser tão estampado para todo mundo ver. Só vão saber o que tu vai falar, ninguém está vendo nada. Então não está preocupado em comercial, Deus não se amarra na mídia, Deus trabalha individualmente. Se eu desse microfone na mão de cada um de vocês, vocês têm história para ficar até amanhã aqui. É ou não é? Tem história para até semana que vem. Porque Deus sabe como trabalhar. Pode levar 20 anos. Atitude, propósito, paciência, perseverança. A perseverança vê o que ninguém está enxergando. Leocon, astrônomo, em 1902 afirmou, olha o que ele afirmou: voar através de máquinas mais pesadas do que o ar é impraticável e insignificante. O que ele disse em 1902 é que nunca um metal estaria acima voando. Todos aqui já podem dar de avião. Os irmãos White e Santos Dumont perseveraram até que o avião fosse construído. Ford, né? Teve sua esposa acusada de ter feito uma péssima escolha ao casar com ele, visto ter rejeitado um funcionário público. O legal da esposa de Ford é que ele falava assim: ó, vamos vender tudo aquilo que eu vou comprar uma maquinária para fazer um motor lá. Tá bom, amigo, vai lá. Vou morar essa semana na pensão porque eu vou tentar fazer um experimento. Ele vendia a casa para comprar o material. E quando ele desenvolveu o motor, que ele fez o carro dele, né? Pegou tanto dinheiro, que aquela mulher teve joias, e as mulheres mais ricas dos Estados Unidos nunca jamais poderiam ter. Com muito dinheiro. Porque perseverou. Eles perseveraram por uma coisa que vai passar. Nós vamos perseverar por uma coisa eterna. Amém? Nós vamos perseverar na fé. Nós vamos ter na nossa lápide, ou eu ou vocês, não sei quem vai primeiro, escrito assim: Miguel, ou então Davi, ou então Aldo, combati um bom combate, corri a carreira, guardei a fé. Eu quero ter isso na minha lápide. Combati um bom combate. A gente está no combate. Não se entregue, não esmoreça, não arreie as armaduras espirituais. Vá em frente, porque aquele que fez a promessa é fiel. Aleluia. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele está trabalhando na minha e na sua vida. Mesmo nos momentos de desânimo. Mesmo nos momentos de desânimo. APPP. Atitude, propósito, paciência,
semana, colocando isso na sua consciência, trazendo a memória que te dá esperança. Amém?